discussão sobre a diferença entre princípios e regras, né? Então, o texto da Ruth Chang, ele entra, né, em uma parte dessa discussão que eu acho que é extremamente interessante, difícil de você captar, porque pressupõe, né, que você tenha conhecimento sobre, né, a discussão que ela está fazendo sobre incomensurabilidade, que também está em Alex, né? Aí o professor Marcelo pode, se quiser, falar um pouquinho desse debate entre ele e o professor Vigir, sobre as posições de entendimento, inclusive, né, da posição da professora Ruth Chang, mas a ideia de fundo aqui, que me parece que a gente pode tentar extrair do texto para orientação do grupo, né, é saber até que ponto essa discussão que ela faz entre comensurabilidade e incomensurabilidade, especialmente de valores, né, tem pertinência para a discussão entre princípios e regras, notadamente princípios, né? E aí a gente tem que reconfigurar as posições mais clássicas, como o de Dworkin ou de Alex, balanceamento ou ponderação, porque elas envolvem exatamente o que ela está falando aqui, né? É escolha sobre, em última instância, nós podemos dizer assim, valores, mas valores que são juridicamente, né, comandados pelo arcabouço constitucional. Então, há vários flancos aqui de discussão, né? Acho que seria o encaixe do texto. Além das perguntas, eu queria fazer outra sugestão, né? Não só perguntas sobre o texto em si, mas se alguém tiver notado alguma conexão do texto com o seu projeto de pesquisa, ou com sua ideia, ou com algo que queira desenvolver em termos de pesquisa. Eu acho que também seria interessante levantar. Certo. Eu penso assim, para começar com a questão que o Daniel pôs, é importante considerar o que a Ruth Chang ela coloca logo no início, quando ela critica além de outros, o, o Joseph Raz, que ela coloca que se usa muitas vezes incomensurabilidade como incomparabilidade. E é claro que comensurabilidade implica que sejam medidos os itens, as alternativas sejam medidas. Então, o ótimo de Pareto é bem isso: você vai criar um elemento que vai ter uma unidade monetária. Então, tá ouvindo? Isso é comensurável, né? Quer dizer, a ideia de comensurável. Ela está dizendo que o, o incomensurável é comparável, tá entendendo? E aí ela procura distinguir as duas coisas. E como é que o incomensurável e por que ela sempre insiste no aspecto comparativo entre alternativas, né? A escolha sempre implica alternativas. Ela vai colocar isso em termos que, mesmo no caso de incomensurabilidade dos valores, cabe comparar alternativas. Se você tem um valor que cobre, o valor que cobra é o valor que vai se seguir como critério, como parâmetro, né? E aí, quando ela coloca isso, dizendo que o incomensurável pode ser comparado, ao contrário da discussão que confundia o incomensurável com o incomparável, ela dá esse salto e diz: olha, o pessoal, quando diz que é incomparável, está confundindo com incomensurável. E aí ela apresenta o argumento que seria de superar e dizer que valores, embora não sejam comensuráveis, eles são, que não sejam, você não pode medir, portanto, eles são comparáveis.
E aí toda a argumentação dela é contra os argumentos... Boa noite. Opa, boa noite. É contra os argumentos contrários, né? Quer dizer, ela vai desenvolvendo a diversidade de valores, é um argumento muito comum. Se você tem diversidade de valores, como é que eu vou poder ter capacidade de comparar? Ela, tudo bem, é incomensurável, mas é comparável quando eu defino o valor que é o covering value. Então, a partir daí, ela vai desenvolver um argumento, e aí eu tenho também umas críticas a ela, bem claro que, quando se compara, pode haver aplicação ou não da comparabilidade. Então, no momento, você não compara porque é não aplicável. Mas você não é que seja incomparável, é porque você, naquele caso, você vai escolher, por exemplo, uma maçã ou vai ou viajar para fazer o doutorado na Alemanha. Não tem, é não comparável, porque não se aplica, porque você não tem claramente um covering value para fazer a comparação. Mas isso não significa que a ideia da incomensurabilidade leve à impossibilidade da comparação. O incomparatismo, né, o incomparatismo quer dizer o seguinte: no mundo dos valores incomensuráveis, nós não podemos comparar. E ela vai dizer que não, que apesar de incomensurável, podemos comparar. E para incluir isso e superar os argumentos, eu acho o item 7 o mais difícil. Ela apresenta uma solução que é muito fora do senso comum. Ela diz que, para se afirmar a teoria comparatista diante do incomensurável, nós temos que considerar não só que algo é melhor do que algo, A é melhor do que B, ou A é pior do que B, ou A é igual a B, naquele valor. Então, vamos colocar assim, de bondade, né? Quem é que se adequa mais na caridade? É o Papa Francisco? É o Papa Bento? Quer dizer, então você vai... É claro que caridade não é algo que você simplesmente pode trabalhar com comensurabilidade, ou a bondade de alguém. Então, ela diz, você pode comparar, mas tem um limite disso, que pode ser que você chegue à conclusão na comparabilidade pelo aquele elemento que ela faz, non-zero unbiased. Aquela situação que ela põe, que A é maior do que A1 é melhor do que B, mas A2 é maior do que A, que foi maior do que B, mas no final aparece lá que B é maior do que A2. Fica, em princípio, é uma incoerência, porque não poderia ser. Se eu digo que algo é maior do que A1 é maior do que B, e depois A1 é maior do que A, e depois eu digo que B é maior do que A1, você tem aí uma situação que ela chama de uma terceira possibilidade, que não é melhor, igual ou pior. E aí você vai ter um tipo de racionalidade, um tipo de justificação que não se baseia em ser melhor ou pior, mas você está comparando. Mas quando você está comparando, você já está envolvido no processo comparativo. Mas há uma quarta alternativa, e essa quarta alternativa é quando ela diz que você elege uma solução, mesmo reconhecido
que não há a possibilidade de se afirmar que um é melhor do que o outro, que um é pior do que o outro ou um é igual ao outro. Eu acho que no exemplo de Michelangelo, que ela quer dizer em termos de criatividade, ela diz: criatividade eu posso, quando o nominal, né, a pessoa fraquinha, sem talento, claro que você pode dizer que um pintor sem talento é inferior na criatividade ao Mozart, o pintor e Mozart, você poderia, porque diz que aí todo mundo vai concordar que a criatividade de um péssimo pintor, em termos artísticos, é inferior a de Mozart, em termos artísticos. Mas quando chega Michelangelo e Mozart, a turma diz: não, não é possível comparar. Ela diz: é porque se eu posso, do notável com o nominal, nesse abismo, eu posso chegar. Mas, evidentemente, eu posso dizer: não há melhor, nem pior, nem igual. Mas, diante desse contexto, eu justifico racionalmente por um dos dois, e aí eu posso trazer uma outra justificação em relação ao covering value, né? Para o valor que é abarcante, no sentido de ser o critério de solução. O problema é que, quando vai para o direito, o que é que ocorreu? Alguns autores no direito começaram a se... Ela foi para a faculdade de direito, depois que ela está em Oxford, se eu não me engano, está em Oxford agora, titular, ela tomou a vaga de Joseph Rice, eu acho. E o que se fez? Meu argumento é que o incomensurável não é otimizável. Até nesse ponto é uma discussão com a Chan, que eu discordo um pouco. Por quê? Porque a Chang diz que o incomensurável é otimizável na comparatibilidade pela forma ordinal, mas não é a única opção. Otimizável é uma das opções. Poderá ter a quarta opção, que não é melhor, nem pior, nem igual. Então, ela não é uma teoria da otimização. Mas ela diz: se houver otimização, poderá haver também no incomensurável, porque ela diz que é ordinal a escala. Quando você trabalha com incomensurável, você vai ter uma escala ordinal e, portanto, você pode falar melhor e pior e igual. Então, você vai primeiro, segundo, terceiro, quarto, e não a escala cardinal, que seria números, né? Que seria no caso da comensurabilidade. O problema é que, no meu entender, essa é uma divergência. A escala ordinal, que ela falou até nesse artigo, ela não explicou, ela supõe uma cardinalidade. Já há estudos sobre isso também na psicometria, tudo isso. Quer dizer, você tem que ter uma cardinalidade. Então, se você coloca a escala ordinal, você, na verdade, está dando uma certa forma de uma comensurabilidade fraca. Uma comensurabilidade fraca, porque você supõe uma ordinalidade, uma nota. É claro que eu posso dar 8, 9, 10. No concurso de música, a nota é de 0 a 10. Eu posso colocar 9, 8 e 7. Mas eu posso colocar primeiro, segundo e terceiro. Mas, mas aí a questão que fica nesse caso, que permanece é que há uma possibilidade, nesse momento, de você criar cardinalidade, e é difícil você apontar definitivamente para o que seria melhor. Então, meu entendimento é que o comparativismo de Ruth Chang, ela não é nada dizendo que com a incomensurabilidade, ela deixa claro isso. E aí, o Alex, na teoria da otimização dele, ele colocou que há comensurabilidade a partir da Constituição.
A Constituição é a escala de comensurabilidade. Aí ele já se afasta de Rothschild. Mas o que é que ocorre? No Brasil, o Vigílio ele vai dizer, não, o incomensurável é comparável e otimizável. O problema, no meu entender, é que para você falar da teoria da otimização, que todo balancing, todo weighing visa a otimização, você está rompendo com a teoria comparativista de... primeiro, você está rompendo com Alex, que fala que a Constituição é o critério de comensurabilidade para o balancing, para conseguir a otimização. Ele é mais coerente, Alex. Mas você dizer que com o incomensurável eu consigo afirmar que todo balancing, considerando o incomensurável dos valores jurídicos, dos princípios jurídicos, eu consigo orientar-me sempre, todo balancing tem isso claramente, significa otimização, e, ao mesmo tempo, recorrer a Ruth Chang, o comparativismo dela, é inadequado. Porque Ruth Chang diz que a teoria dele é para superar o modelo de otimização, não é para confirmar, embora ela admita que possa haver otimização, o que eu não admito, né? Mas há uma incoerência na aplicação. Por isso que esse texto se tornou interessante para o debate constitucional. Se você recorre a Ruth Chang confundindo a comparabilidade e afirmando que a comparabilidade é compatível com a teoria da otimização fundada no balancing, no weighing, você entra em contradição com ela, porque até Ruth Chang é muito radical. Se chegar ao weighing, você precisa de regras para, então, não cabe mais, a regra quebra o processo no meio e determina que tem que parar um momento o processo de weighing, você não pode definir a otimização. Outro ponto importante é que essa teoria de Ruth Chang está ligada à tradição da escolha racional de um sujeito individual e concreta. Ela não está falando tanto, ela não está preocupada com a dimensão institucional. Daí porque eu não entendo bem essa aceitação dela em Oxford como professora de direito, porque ela está trabalhando com a escolha racional no sentido filosófico e fazendo uma posição nova contra o modelo de escolha racional baseada na comensurabilidade como critério da escolha racional. Ela está se afastando daqueles que querem colocar número em tudo, entendeu? E ela, dessa maneira, entra com esse argumento. Então, ela está trabalhando com uma pessoa concreta que vai optar diante de um cover value. O problema é que, quando nós estamos no direito, a gente tem uma intersubjetividade, a gente tem uma transsubjetividade. E aí já é uma dificuldade você aplicar a tese dela plenamente e vincular isso à otimização. Porque, até admitindo-se que um sujeito concreto tivesse otimização no sentido de Ruth Chang, ela escreveu para mim, eu perguntei a ela e ela escreveu, não se pode dizer que do balance, do weighing, racionalmente se chega à otimização. Então, ela não está dizendo isso, mesmo quando é individual. Imagine no campo intersubjetivo ou transsubjetivo de um processo judicial complexo, onde há diversas partes debatendo sobre o princípio a aplicar ou sobre a regra a aplicar. Então, me pareceu, portanto, que o texto dela é interessante porque ela mostra algo que você dizer que não pode comparar,
o incomensurável, então admitir que é comparável, os princípios são comparáveis, mas eles não são otimizáveis, ou pelo menos do balance do weighing, da ponderação entre princípios, não segue necessariamente uma solução ótima, mesmo se houver uma postura racional dos envolvidos. Porque você poderá ter situações que não correspondem a essa escala tradicional da maximização e da otimização. Então, o texto dela, para mim, é difícil na parte sétima, porque ali, quando ela começa a trabalhar com a quarta opção, que é claro que você intuitivamente vai dizer, se eu comparo para escolher, é melhor, é pior ou é igual para eu escolher. Então, você teria essas opções e ela procura dizer que tem uma situação que você não pode dizer nem que é, mas você toma uma postura de escolha. Isso, claro, na escolha racional do sujeito, né? E aí, quando se coloca um processo complexo, com partes, com juízes, com advogados, essa situação, o juiz não está numa postura subjetiva superior, ele está num processo transsubjetivo, né? E aí é um ponto que eu levanto na relação com o debate sobre princípios e regras. E você aí, Edivaldo, o que é que você teria a É, dizer? excelente, professor. Foi muito boa essa síntese. Eu fiquei foi com uma dúvida, eu queria escutar o senhor a respeito, né? Porque ela chama de on a par, né? Seria a É, paridade, seria a quarta relação, paridade. né? Então, Paridade seria a terceira. Seria a quarta, seria a quarta. é a quarta, né? Porque você tem dois itens, né? E a tricotomia tradicional, um é melhor do que o outro, né? Ou é pior do que o outro, ou são iguais. A quarta relação seria a paridade, que é aquela que eu não, por exclusão, eu não poderia fazer nenhuma dessas relações. E aí é interessante, né? Não sei se o senhor concordaria comigo, porque aqui nesse texto ela deixa todos os elementos para o que ela vai desenvolver depois, que é exatamente o significado desse on a par, né? O que é que significa a paridade. Eu passei um vídeo aí para o pessoal, um vídeo que ela explica isso com uma didática muito interessante, né? Ela disse que quando era mais nova tinha que escolher entre fazer filosofia ou fazer direito. Trata-se de duas escolhas que estariam, né, em paridade, ou seja, não teria como você dizer que uma é melhor do que a outra, uma é pior do que a outra, ou elas são iguais se tomados, né, o valor abrangente, né, de comparação. É, Tudo bem. Tem um ponto aqui do texto que eu achei interessante, eu fiquei um pouquinho intrigado com ele. Está na página 12, que ela diz o seguinte, né, every reason has normative force. Toda razão tem uma força normativa. Essa tese que ela levanta aqui, né, essa justificativa, essa posição dela, no vídeo fica muito explícito, porque ela vai dizer o quê? Quando nós estamos trabalhando com esse, que ela chama de casos difíceis, né, que são esses casos em que as opções estão em paridade, normalmente a gente tende a pensar em termos de melhor, pior ou igual, mas a gente deveria exercer um poder normativo que o ser humano tem. Ela chega a dizer isso, né, que a característica definitória do ser humano é exatamente esse poder normativo para o futuro, né? É você escolher aquilo que se adequa melhor. E o senhor tem toda a razão, acho que essa é a visão dela, né? É uma escolha racional para o indivíduo, né, de porque escolher o que é que se adequa melhor para ele. pé de igualdade, né? Tem uma situação, o terceiro caso é pé de igualdade, que ela usa. Isso, Pé, perfeito. o mesmo, Paridade, pé de igualdade, isso, foi pé de igualdade, inclusive, acho que foi a tradução que fizeram do TED Talk dela, em pé de igualdade, né? sim. Tudo bem, aí a minha dúvida era a seguinte, né? Imaginemos agora num caso de discussão sobre princípios, e aí nós vamos assumir, partindo desse referencial dela, que em um caso difícil, nós estamos em opções de pé de igualdade, né? Então, aí
é extremamente difícil, aí eu acho que eu tendo a concordar com o senhor, né, é você aplicar esse tipo de posição para que tenha uma normatividade de escolha, tem, mas veja só, os critérios de escolha que ela elege, por exemplo, entre uma faculdade de filosofia e direito, eles não podem ser eleitos por um magistrado, né? Quais são os Claro. critérios, então, possíveis para o magistrado que tem que decidir entre dois itens que estão em pé de igualdade? Ele não pode descrever qual é o melhor para a vida dele, ele não pode utilizar um critério que oferecer um modo de vida ali que justifique um, né, em detrimento do outro, mas aí a gente fica digamos assim, nessa zona meio cinzenta entre como então o magistrado deve agir, né? E aí parece mais uma filosofia moral, e eu só tenho razão, né, de um indivíduo decidindo escolha sobre o modo de vida, mas que se você sai desse domínio, fica difícil você estabelecer esses critérios, né? É claro, quando ele fala da razão, é justificação, porque eu escolhi aquilo. Então, ela está falando de força normativa, na verdade, para o sujeito que escolheu, porque aquilo tem uma força de orientação, de um dever ser, de certa maneira, quando você definiu aquilo, né? Você vai orientar-se por aquilo. O problema é que ela fala da comparabilidade não só entre as alternativas. Ela diz que, quando ela critica alguns, ela diz que pode ver aí a motivação da motivação, há uma segunda ordem, certo? Então, ela diz, às vezes, você não tem saída, não, é um dever, é uma obrigação. Aí você tem que cumprir a obrigação, ali não tem uma comparação. Eu tenho que pagar o tributo. Claro que você poderia dizer, não, eu não vou pagar, mas o dever eu cumpro ou descumpro. Mas ela diz, o nível de comparação está no critério que fundou o tributo. Quer dizer, evidentemente, para definir que você vai ter o tributo da offshore ou não, o legislador, de certa maneira, pensando assim institucionalmente, ele vai ter uma escolha, Lira ou Haddad, está entendendo? Então, essa escolha tem que ser justificada para ganhar racionalidade, quer dizer, dentro do sistema jurídico como um todo. Mas aí há uma comparação entre as duas coisas, cada um vai apresentar os seus argumentos porque escolhe aquela opção. Então, a escolha pode não ser no nível dos valores que contribuem, né, os valores, as alternativas, pode ser na própria definição do covering value. Então, é claro que aí é que ela diz, quando você está num processo de balancing em torno de normas, você tem que considerar que a opção, por exemplo, constitucional, foi feita antes. É claro que você vai interpretar o sentido do texto, tudo isso, mas você vai supor que há uma normatividade, princípios e regras. Então, aí você tem uma limitação imensa do espectro de comparatividade, entendeu? Por isso que ela diz, o balancing, ele limita as possibilidades da comparação, porque você, para fazer o balancing, você tem que ter regras do weighing, está entendendo? E aqui o ponto interessante nesse aspecto é exatamente essa dificuldade que se teve na aplicação para justificar um modelo da compulsão que eu chamo otimizante, dizendo que toda ponderação é otimizante. Está entendendo? E citar a Ruschan, que está dizendo o contrário. Quando há o balancing, quando há ponderação, você tem que ter regras da ponderação. E aí, nesse momento, você tem uma limitação do nível comparativo. E afirmar que, a partir daí, necessariamente, como diz Alex e seus discípulos, vai haver otimização, é problemático, entendeu? Mesmo na teoria da Ruschan. Então, confundir comparativismo com
modelo de otimização é uma grande falha, porque Ruth Chang e outros livros claramente dizem: eu venho para superar a teoria da otimização. Uma coisa é você dizer que não tem um elemento comparativo, mas não buscar esse argumento para justificar o modelo de otimização a partir da incomensurabilidade, que ela não está falando disso, de otimização como uma necessidade do processo do comparativismo. Pelo contrário, ela coloca isso como altamente limitado, essa possibilidade, porque até quando você tem a paridade, a zona de paridade, isso significa exatamente que não vai haver possibilidade. Então, no processo judicial, isso é muito mais complexo. Então, a teoria dela, de certa maneira, apesar de interessante, ela fica com certa dificuldade quando a gente transporta isso para o nível institucional, entendeu? E aí eu acho que esse passar a teoria do Ruth Chang tão imediatamente deu confusão, porque realmente ela não está falando de otimização. Ela teoria, pelo contrário, crítica da otimização. Claro que eu também não concordo tudo com ela, eu acho que ela tem uma hora que... Não, mas pode ter otimização do incomensurável, eu acho que isso é uma eventualidade, mas o incomensurável, o conceito de otimizar é complicado, você pode ter opções a partir de comparativismo. Na zona de paridade, principalmente, é que se afirma um comparativismo em situações complexas, institucionais. É na zona de paridade que não é melhor, nem pior, nem igual. É nessa zona que você vai ter argumentos diversos que vão criando uma seletividade interna dentro do sistema, né? Mas o que eu acho mais interessante nela é ela fazer essa distinção clara entre incomensurável, que não se confunde com incomparável. E isso é uma confusão que levou todo um artigo de Vigílio sobre incomensurabilidade, que ele trata como incomparabilidade, diz que é comparável e incomensurável, mas ninguém negou isso, está entendendo? O incomensurável ser comparável não significa dizer necessariamente que o incomensurável, e citando Chang, é otimizável, porque isso não está na teoria dela, que ela quer ir além, quer dizer, não serve a otimização, está entendendo? Ele não é orientado para a otimização. Alguma pergunta mais aí? Alguma que quer Professor falar? William, William, você faz aí sua... Tá com M aqui, tem que ser... É William ou William? William Alves Bezerra. Pode falar aí, William. Grande Olá, professor, meu pessoal! mestre. Não vai falar grego aí, não, para a gente não se perder. Nem inglês Que- antigo. Queridíssimo professor Marcelo, Edivaldo, queridíssimo grupo. Professor, o senhor adivinhou meu pensamento. Eu já cheguei gregando as coisas, agregando, trazendo grego, que já Sim, era sim. exatamente o meu ponto. Meu ponto era exatamente esse. Eu vou até fechar. Porque eu ia falar exatamente de greguice. Né? Ela Assim, foi lá em Pitágoras, né? ela foi em Pitágoras. Eu vi, ela começou com Pitágoras. Eu, às vezes, brinco com o pessoal, assim, que no caminho da vida, assim, nos estudos da gente, eu falo assim, que às vezes eu me agrego e eu me desagrego, né? Agregar é aproximar dos gregos e desagregar é se afastar deles. A gente fica Certo. assim mesmo. Mas, com relação a esse ponto, que eu achei muito interessante, primeiro, muito obrigado pela bibliografia, eu não conhecia, agradeço demais. E eu vou trazer a minha contribuição, que é a contribuição da literatura e da psicologia, né, da psicanálise, porque eu sou psicanalista. E diante de... Quando a gente pensa nesse impasse entre escolhas, né? A gente pensa nesse impasse entre escolhas, eu, e quase que imediatamente, por isso que eu falei dos gregos, eu tenho que voltar para o trágico. Né? Eu penso o trágico. Né? Uma escolha, quando alguém se vê diante de uma aporia, se você tem dois princípios, né? Para os gregos é sem saída, é aporos. Eu tive que chegar com o grego antigo, é o jeito. Né? É uma aporia, é sem saída mesmo. Tá ouvindo, não? Tem, Caiu.
Assim. Oi, isso. Eu penso em Ah, casos como o caso de Agamemnon, que tem que escolher entre matar a filha ou ir para a guerra de Troia. Qual a escolha tem Agamemnon? Né? Ou a escolha de Antígona. Ou as grandes escolhas dos gregos trágicos, né? Que são, Hegel vai dizer, inclusive, que são não escolhas. Né? É como se os deuses fizessem uma troça, né, com os mortais, oferecendo escolhas que não são escolhas. Né? É quase que uma escolha de Sofia, digamos assim. sim. O trágico já estava dado de antes. Né? E aí, para os gregos, então, já não há saída. Ou seja, o trágico é constituinte da vida, e quando há um choque, nós já perdemos. Essa é a condição dos mortais. A condição dos mortais é não alcançar um equilíbrio nisso. Nós pagaremos um preço, porque esta é a condição humana. Esta é a resposta grega. Isto é o trágico, é a essência trágica da vida. O trade-off, né? Que ela coloca até trade-off, inclusive, né? É. Agamenon, se escolhe poupar a filha, pagará com a sua vida. Agamenon, se escolhe matar a filha, também pagará com a sua vida, porque a sua esposa o matará quando ele retorna. Que saída há para Agamenon? Não há. E essa é a condição humana. Né? Que saída há para Édipo, por exemplo? Né? Isso é o trágico, né? Portanto. E aí, do ponto de vista psicanalítico, Lacan, no Seminário Estético, exatamente a questão de ética, né? O senhor falou sobre essa questão que é quase moral, o Edvaldo também trouxe, né? E é exatamente a ética da psicanálise. E aí, o senhor tocou muito num ponto que eu achei muito interessante, que, é claro, a minha contribuição aqui, a minha percepção, a minha leitura desse texto, eu não estou trazendo a noção institucional, constitucional do direito. Estou pensando a partir, seja, né, da literatura, né, dos gregos, seja da clínica, né, da prática clínica. Que se nós, na nossa vida, como indivíduos, nós estamos o tempo inteiro nos defrontando com escolhas, e algumas escolhas são absolutamente trágicas para as nossas vidas. Escolher se vai se divorciar ou não. Né? São escolhas trágicas, profundamente trágicas. Né? E o que fazer no consultório, quando alguém chega com esse dilema? É da ideia do dilema, exatamente. Né? Então, a gente fala em psicanálise do que Lacan vai chamar de atrocidade do desejo. O desejo é atroz. E esse desejo, o senhor focou muito quando falava da Ruth Chang, né? Da ideia do sujeito racional. É. Do sujeito racional. Né? Nós não somos sujeitos racionais, não tanto quanto nós pensamos. Nós não somos tão senhores assim em nossa própria casa. Se eu parto desse princípio. Né? Quantas das nossas principais escolhas da vida são feitas por coisas que nós não conseguimos controlar? Nós tomamos uma decisão, às vezes estúpida, burra, que vai ter consequências pesadíssimas para nós depois. Né? E diante disso, o que fazer? Quer dizer, no caso, a gente pensa no caso de Antígona, por exemplo, né? Antígona não que era mais forte do que ela. A questão da atrocidade do desejo, de novo os gregos antigos, né? Existe um termo no trágico grego, né? Que é a até, do herói trágico. O herói trágico tem a hamartia, o herói trágico tem os pontos que Aristóteles coloca, e um dos pontos é a até, que é o momento em que o herói trágico não pode mais voltar atrás. Acabou. Você atravessou o Rubicão. Você disse não, você confrontou, você colocou o dedo na cara de Creonte, não dá mais para voltar. Né? Ifigênia está morta, não dá mais para fazer nada, acabou. Né? E quando acontece esse momento, o desejo é atroz. O desejo, essa vontade que impele Antígona, não é consciente, não é racional. Em nossas vidas, muitas vezes, não é racional. Muitas vezes o indivíduo, digamos, quantas pessoas na vida acadêmica, vamos pensar na vida acadêmica, o indivíduo, às vezes, tem uma família em uma cidade e ele tem que abandonar pai, ele tem que abandonar mãe, ele tem que abandonar, às vezes, a esposa, quantas vezes deixar o filho para ir passar 4 anos fazendo um doutorado num país estrangeiro. Por quê? Eu escolho isso, eu quero isso, eu vou pagar este preço. O desejo é atroz, porque ele vai cobrar o preço, inclusive, desse indivíduo como pai. Esse indivíduo volta e o filho vai cobrar no futuro, porque você me deixou esse tempo todo.
ou a esposa, ou a mãe. Né? Então, não há, o que eu quero dizer é que, como indivíduo, eu não estou falando do direito como instituição, ou do papel da Constituição, mas como seres humanos, não há saída para nós a não ser suportarmos o nosso próprio desejo. Como seres É, humanos, suportarmos o nosso próprio desejo. Né? É, e aí, só para terminar, eu me lembro também, tem que trazer Shakespeare também, né? E eu já concluo. Porque a gente pensa, por exemplo, a escolha, né? Em Shakespeare, nós temos Hamlet. Hamlet é exatamente aquele que não consegue escolher. Hamlet é aquele que fica. Que, que, que não faz. Né? E que é levado a fazer pela própria maré dos acontecimentos, dos atos. Né? As coisas se precipitam e acontecem. Né? Com Hamlet. Tem um momento em que ele vai. Né? Acontecem todas as mortes no final da peça. As chances que ele teve de matar o tio e não mata. Então, essa. E só um outro personagem de Shakespeare que eu gosto muito é uma personagem que também que é o oposto de Hamlet, tá? É a anti-Hamlet. É uma personagem chamada Marina, de uma peça chamada Péricles, Príncipe de Tiro. Ela é uma jovem, ela tem 14 anos, que é mais ou menos a idade de Antígona. Engraçado como essas grandes heroínas extremamente fortes e decididas são tão jovens. São moças tão jovens. Antígona, no caso de Shakespeare, e Marina. Há um momento em que ela é uma princesa e ela é traída e vendida como escrava e é levada para um prostíbulo. Então, ela com 14 anos, ela se vê, né, na situação em que ela possivelmente teria de se prostituir ou ela morreria. E ela, a primeira coisa que ela faz, isso parece inclusive com alguns relatos de alguns sobreviventes de campos de concentração. Viktor Frankl, por exemplo, na sua obra Em Busca de Sentido, relata isso. Né? Que, numa situação extrema, alguns indivíduos colocam um ponto ético, um ponto moral, que não é negociável. Este princípio não é negociável. No caso de Marina, ela disse o seguinte: enquanto houver fogo e corda, eu não serei maculada. Enquanto nesta terra houver fogo e corda, eu não serei maculada. Quer dizer, ela prefere o suicídio, ela diz. Né? Que é o que Antígona acaba fazendo no final, de algum modo. Né? É atroz. Né? Então, eu acho que é isso, professor. Apenas algumas reflexões. Eu agradeço muito pela indicação. obrigado, viu, William? Eu acho que os argumentos sobre a tragédia eu acho interessante, porque o momento trágico é um momento realmente de não haver possibilidade mesmo de escolha. Você está imposto e está limitado por fatores que são de imediatidade, né? Então, é uma não escolha, como você disse, muito bem. E a psicanálise, quando, por exemplo, lacaniana, a lei, né? A lei, o contrato, não no sentido jurídico, mas no sentido psicanalítico, é limitação. E, evidentemente, do ponto de vista psicanalítico, não faria nenhum sentido essa teoria da escolha racional, né? E ficaria totalmente, que essa teoria é muito mais vinculada a um modelo contrafactual, de certa maneira, de um sujeito capaz de ter a escolha num determinado sentido, momento, né? Isso é criticável porque nós sabemos que tem conexões sistêmicas complexas que vão delimitando o nosso campo de uma maneira muito forte, independe da nossa escolha muitas vezes, né? Então, isso aí realmente é um grande conflito entre teoria da escolha racional e teoria dos sistemas, por exemplo, dos constrangimentos que nós temos de toda a complexidade social, da normatividade, dos preconceitos e tudo isso que vai delimitando o nosso campo de escolha. Então, realmente, se a gente parte para buscar, a partir de escolha racional, uma explicação do social, acho furado. Essas teorias que buscam, a partir de agregações, a partir de opções individuais, explicar a sociedade é complicado, né? Agora, eu penso que
que é o que tem interessante em Ruth Chang, ela tem uma hora que critica também a escolha racional clássica, né? É que ela está preocupada em apontar para um certo grau, que eu diria assim, uma pitada de irracionalidade na razão, sabe como é? Ela está querendo colocar uma pitada de irracionalidade, dizendo que não tem que ser mensurável a escolha, não tem só a escolha no comensurável, ela afasta. E quando ela admite a escolha do incomensurável, ela diz: pode haver escolha, mas isso não significa que eu vou estar escolhendo o melhor para mim, ou eu estou praticando um erro pior para mim, ou eu fiquei para definir entre coisas iguais e definir a igualdade das opções. Não, pode ser que seja outra coisa. E esse dizer que a outra coisa que pode surgir fica vinculada à motivação do agente, que está afastando, não está vendo essas três opções como sustentável, para mim é uma inclusão dentro dessa teoria de um elemento crítico de irracionalidade contra a teoria da escolha racional clássica, né? E aí eu penso mais nesse sentido, né, que as coisas são precárias, a razão é precária. E a teoria da otimização, porque a minha preocupação com a teoria da otimização é acreditar numa razão forte, sabe como é? Numa razão jurídica forte que consegue optimizar racionalmente e encontrar isso numa reconstrução institucional de um tribunal constitucional, como fez Alex. Eu acho que isso se torna, de certa maneira, em determinado momento, algo ideológico. Porque, na verdade, falar que se otimizou e foi racional a otimização em certos casos é complicado, a precariedade é muito grande. Então, se isso no indivíduo concreto já tem limitações, você tem razão, imagine na conexão entre diversas instituições no conflito processual. Quer dizer, nesse caso, ainda se torna mais complicado o modelo da razão forte, da razão otimizante, que consegue não a melhor, que é a maximização, né? Não a melhor, mas aquela que é ótima dentro daquele contexto, né? Quer dizer, essa crença, seja na otimização e maximização, são diferentes. A maximização você vai ter uma única opção, que é aquela a melhor. Na otimização, você tem várias que podem ser melhor e serem comparadas entre si. Então, você escolhe entre uma delas. Você tem A, B e C, que são do mesmo nível. E aí foi que o Vigílio confundiu isso, o fato de haver igual e você escolher entre iguais, superiores, quer dizer, A, B e C são as melhores, eu escolho uma, com a paridade de Chang. A paridade de Chang não tem a ver com isso. A zona de paridade é outra coisa, que vai além dessas possibilidades de melhor, pior, que implica você escolher, porque realmente não tem clareza se é melhor, pior ou igual, né? Quer dizer, você fica podendo utilizar diversas considerações, né? E aí eu penso que, evidentemente, essa passagem da teoria de Ruth Chang para o campo institucional é problemática. Eu acho que ela reconhece isso. Quando ela manda uma carta para mim, ela diz isso assim: mas aí já entra outros elementos da ponderação que vão delimitando o campo que a pessoa, às vezes, não pode nem mais escolher, entendeu? Ela tem que se adstringir o estabelecido normativamente, porque senão ela atua irracionalmente. E outra coisa interessante é que, quando o juiz ou o Tribunal Constitucional decide, mesmo decidindo corretamente, nós vamos elogiá-lo, tudo isso, nesse caso não se trata de um sujeito que escolheu
livremente nas alternativas. Ele atua na aplicação de uma ordem jurídica. Então, essa teoria da Chang é para um sujeito livre para escolher, um sujeito individual concreto que ela está pensando. Mesmo se for um grupo coletivo, é uma opção coletiva concreta. Enquanto no processo judicial o juiz está limitado por injunções normativas que impede que ele possa buscar o que ele acha melhor, porque pode ser que aquilo que ele acha melhor não encontre fundamentos na ordem jurídica. Entendeu? Então, a coisa se complica muito mais nesse passar imediato, simplista, a teoria de Chang para o campo da ponderação do sopesamento, que estava numa moda doentia no Brasil, quando eu cheguei aqui em 2003. Então, tudo vinha para justificar um modelo do Alex ou do Dworkin, na fase inicial do Dworkin, quando, na verdade, são modelos diferentes. Mas o que eu entendo na Chang é que ela está considerando, no momento em que eu puder escolher, eu tiver a opção, William, vamos dar um curso sobre Shakespeare ou sobre... Eu tenho que ter um cover válido, né, para escolher o que eu quero. Eu quero um curso que vincule direito à arte. Evidentemente, se eu quero vincular direito à arte, eu posso ficar em dúvida entre o Mercador de Veneza, a gente estudar, como eu faço, ou eu posso ir para Antígona, como eu faço introdução. Um semestre é Antígona, o outro semestre é o Mercador de Veneza. Mas, exatamente, eu não teria condições de dizer se são iguais, se é melhor. Mas eu escolhi, porque há uma zona de paridade aí que eu poderia escolher tanto Antígona como o Mercador de Veneza, como eu poderia colocar um curso sobre Shakespeare ou sobre Goethe, entendeu? Então, nessa zona de paridade, você não tem... Mas eu escolho aquilo que eu vou achar mais interessante no contexto, mas eu não posso partir desse argumento rígido de que um é melhor do que o outro. Eu optei por Shakespeare porque ele é melhor, necessariamente naquela relação A1, A2, A2, A1, B. A1 maior do que A é maior do que B, é melhor do que B. A1 é melhor do que A, B é melhor, e A1, que era B é melhor do que A, tem uma situação que eu posso ficar nessa constante conforme a nuance que eu vou tomar no covering value, que, por exemplo, seria a relação construtiva entre um curso que cria a relação construtiva entre direito e arte, que seja positivo para os alunos. Quer dizer, se eu tomo esse covering value, é muito difícil se reportar a essas três dimensões. Mas aí nós temos uma certa liberdade, nesse momento, de escolher. Então, nesse campo muito limitado, a gente poderia ver que ela pode trazer uma contribuição para mostrar que as coisas não ficam tão encaixotadas naquela tricotomia tradicional. Eu acho que isso é o ponto forte da teoria dela. Quem gostaria ainda aí de... Podem falar, o texto é complicado, mas vale a pena. Boa noite, Tem professor. o Pedro. Diga. Tem a Érica. Vai lá, Érica, e depois Pedro. Estava com o áudio ligado. Eu só trouxe comentários, coincidência ou não, né? O professor falou do ponto 7, que também foi o que eu achei mais, assim, mais complicado de compreender. E aí eu fui buscar outros textos para compreender melhor a fala da Ruth Glass e o texto. E tem um professor chamado Leandro Martins Anitelli, ele é professor da UFMG, que ele trouxe dois bons textos falando sobre, primeiro, né? Esse aspecto do problema, quando você transmuta os argumentos da Ruth Glass para o aspecto institucional jurídico, isso compromete um pouco sobre a perspectiva da decisão judicial e do próprio controle de constitucionalidade.
E esse mesmo autor, ele no segundo texto, ele traz o elemento da coerência, que é trabalhado pelo Joseph Haas, que a coerência seria o único elemento de justificação, que a coerência se daria apenas com a justificação individual do indivíduo, quando ele estiver escolhendo alguma coisa, o que compromete muito o direito como um sistema, né, sob a perspectiva da ordem jurídica como um todo. E isso também acaba. Eu estava esses dias ouvindo um professor falando, o André Roncalha, falando que isso é um pouco complicado no aspecto de comparação, porque quando, por exemplo, você quer justificar decisões econômicas individuais, é como se fossem aplicáveis à instituição ou à administração pública, que não se dá. Então, esses dois pontos para mim foram os mais importantes sobre esse aspecto da coerência. Eu posso mandar o texto para vocês, trazida sob a perspectiva do Joseph Haas, trabalhada também com esse problema da decisão jurídica, decisão judicial, no sentido estrito, e do próprio controle de constitucionalidade, porque ele afasta o espectro da coerência e da ideia de uma finalidade última, ou não uma finalidade última, mas uma finalidade sistêmica do direito. Acho que foi só isso assim que eu traria para contribuir, concordando com o professor. Eu acho que é isso, de certa maneira, é isso que eu digo. Tem que haver esse cuidado, né? Mas é interessante porque, de certa maneira, como está havendo certas aplicações, a gente tem que estar alertando, né, que isso não é tão simples assim, né? Eu mesmo tive dificuldades em alguns momentos, quando fui até dizer que a comparatividade era o meio mais flexível, né, porque não fecharia. E tem uma hora que eu digo que o Edivaldo, eu digo que o meu modelo seria aquele do Simon, que ganhou o Prêmio Nobel em 78, que é do satisfacing. Quer dizer, o que é que diz esse economista dentro da economia, dentro do mensurável, veja bem, dentro do mensurável, que é considerada a área própria da otimização, quanto é que eu vou ganhar se eu vou investir nisso, ou eu vou investir naquilo. É claro que há uma certa insegurança, mas você vai tentar ganhar mais dinheiro, né? Quando você está calculando o mensurável em termos de dinheiro. Então, você pode otimizar e maximizar até. Mas o Simon, que ganhou em 78, ele pesquisou até com rato a teoria dele, que ele vem da psicologia e da economia. E ele coloca interessante: se eu quiser otimizar, uma empresa quiser otimizar, ela vai terminar desotimizando, porque para você gastar todo o seu esforço de toda a sua equipe para otimizar algo, você vai perder tanta energia que, no final, isso é contraproducente. E ele defende a tese, baseada até em pesquisas com animais, que o mais racional é o satisfacing. É você chegar a uma hora que não, tá, é satisfatório, tudo bem, não ficar querendo, nessa busca da otimização, perder muita energia. Isso não é economia, veja bem. Então, eu tenho uma hora lá no meu trabalho que eu digo que o satisfacing é um modelo que poderia ser mais precário na racionalidade. É precário, isso é que o Simon estava fazendo uma crítica na teoria da escolha racional, e ele aponta para isso muito bem. Eu disse, no mundo jurídico, o que pode ter na ponderação é algo satisfatório ou não, mas nunca a busca de algo otimizante, porque você vai ficando numa constante pressão para otimizar. Isso não é possível, porque tem argumento, tem prazos, tem tudo isso, que no campo aberto da individualidade eu teria uma abertura muito grande. Então, falo do satisfacing, mas eu digo que o satisfacing, num determinado momento, é compatível com Ruth Chang. Ela, porém, um bom argumento é dizer, não, o satisfacing está dentro do modelo comparativista, está dentro como uma das opções, mas ela diz que mesmo a satisfação é uma variável dentro da teoria dela, mas poderá não ser satisfatório também e ser opção.
Está entendendo o que ela quer dizer? Ela está tornando a coisa muito mais flexível, porque ela admite várias possibilidades e rompe, portanto, com essa coisa, otimizar, ser satisfatório, tudo isso. E já na teoria da satisfação do Simon, já há uma postura de mostrar os limites da racionalidade econômica. Mas ela, mesmo assim, ela não fecha dizendo que a teoria dela é apenas da satisfação. Ela diz que a teoria dela inclui como uma das possibilidades da escolha. Entendeu? Então, a teoria é muito aberta nesse sentido, mas, evidentemente, dentro do processo, a coisa muda profundamente, né? Para que se chegue a uma decisão, a gente tem uma transsubjetividade. Eu não diria nem intersubjetividade no sentido de errado, eu diria uma transsubjetividade, porque quando você está no processo, não é que eu estou dialogando lá com o advogado ou dialogando intersubjetivamente. Há tantos atores atuando, há tantas tem a própria Constituição presente, tem as leis que foram elaboradas institucionalmente, tem as partes argumentando, tem o Ministério Público, tem os amici curiae, né? Quer dizer, você vai tendo um conjunto de elementos que vão pressionando o processo decisório, que não é intersubjetividade no sentido, vamos dizer, da pretensão Habermasiana, eu estou dialogando. Você não está dialogando muitas vezes você não está nem presente na sessão que houve uma audiência pública, ou o advogado trouxe elementos que você acha interessante ou não acha, deixa de lado, e tudo isso não tem transsubjetividade, são constrangimentos que vão surgindo. Aí o William eu também concordo, né? Você tem um conjunto de constrangimentos institucionais e, portanto, o grau da escolha é muito mais restrito, de tal maneira que você afirmar que eu tenho capacidade de fazer uma ponderação otimizante, você vai tornando compulsivo isso. É uma compulsão para sempre inventar um modelo de ponderação. Aqui no Supremo, a decisão recente sobre essa lei fica clara, eles querem colocar uma ponderação, a proporcionalidade, a igualdade dos advogados contra a imparcialidade. É como fica muito solto esse modelo de ponderação se você vai levando como algo que prevalece numa principiologia que superestima os princípios, né? Então, porque realmente os princípios eles deixam mais aberto o campo ao contrário do outro, os princípios eu acho que eles abrem as possibilidades argumentativas. A regra que fecha, que torna a gente formalista, dogmático, os princípios abrem. O grande perigo é exatamente esse, é que você, ao recorrer excessivamente aos princípios, você cria um campo de proporcionalidade, ponderação, um conjunto de elementos que vão se encaixando para, no final, você ter pouca delimitação da atuação do juiz. E aí, essa situação pode ser muito negativa, seja pela judicialização, seja, no final, pelo contrário, a politização do judiciário. Algum elemento aí? Quem é Pedro, que quer o, falar? o Pedro estava na fila. Pedro, Boa noite, pessoal. Vocês me escutam bem? escuto. Tá um pouquinho baixo, Pedro. Eu estou aqui um pouquinho baixo. Se puder falar um pouquinho mais alto. Eu vou tentar aumentar aqui. Tá ouvindo melhor agora? Tô. Tá, joia. Eu estou ouvindo. Boa noite, professor. Boa noite a todas. Boa noite a todos. Eu vou acabar mencionando algumas coisas aqui que já foram tangenciadas, mas eu queria propor também um aspecto que surgiu para mim também, que eu fiquei ainda estou refletindo sobre isso. Professor, antes eu já tinha lido o texto do senhor no debate com o Virgílio. Eu acho que um dos pontos chaves ali, não sei se é o ponto chave, mas um dos pontos chaves
é a crítica bem contundente a esses modelos exageradamente racionalistas. Então, a figura do juiz Hércules, do Dworkin, o método da otimização do Alex, a recepção disso no Brasil, e como propósito o senhor apresenta o juiz Violau, né, que seria, se por um lado, uma postura mais humilde, por outro, toda essa complexidade social, essa intersubjetividade, essa transsubjetividade, de alguma forma seria diluída de uma forma mais democrática, né? Porque você tem uma discussão intersubjetiva talvez um pouco mais sofisticada. E, enfim, aí eu lembro do Edivaldo comentando que o texto da professora Ruth Chang foi parte do material para os debates. E aí eu entendi o texto basicamente, né, esse argumento que eu acho que também foi falado, que é o seguinte: o incomensurável é sim comparável, desde que a gente tenha essa quarta categoria, né, que seria on a pair, pé de igualdade, paridade. Eu confesso que eu entendi até, professor, aquele jargão famoso, né, nem melhor nem pior, apenas diferente, né, meio que ela foi fazer filosofia, poderia ter feito direito, nem melhor nem pior, apenas diferente. E ficou isso, né? É uma tentativa de racionalização um pouco mais humilde, um pouco mais modesta de aspectos irracionais da vida, né? Ou pelo menos de aspectos um pouco mais complexos. E aí eu fiquei, poxa, mas isso, né? Tem um primeiro problema que eu acho que já foi muito falado aqui, que é como que a gente transpõe isso do individual para o institucional, para o intersubjetivo, para o transsubjetivo, etc, etc, etc. Depois, o professor Edivaldo colocou também o vídeo, né, o TED Talk dela, e aí eu fiquei com um certo incômodo no seguinte sentido. Tudo bem, é um vídeo curto, é um vídeo cuja intenção é ser um pouco simplificada, mas o vídeo termina quase que literalmente com a lição de que tome as rédeas da sua própria vida. Assim, você é responsável por suas escolhas e as suas escolhas podem ser racionalmente formuladas, ou pelo menos racionalmente assimiladas, ou pelo menos parcialmente assimiladas de forma racional. E aí eu fiquei com a seguinte impressão: além do aspecto que eu vou chamar de interno, que é a parte de você transpor do individual para o transsubjetivo, para o intersubjetivo, já é complicado, eu também diria que tem uma parte externa, que é esse tipo de interpretação das, das reflexões da professora, que foi feito pela própria professora, acaba encobrindo todo o processo de construção social, coletiva, do direito, que todos nós sabemos que é bem mais complexa, bem mais problemática, bem mais, eu diria até bem mais violenta do que tudo isso, né? Porque no final fica isso, a lição de que, olha, tome as rédeas da sua própria vida. Então, assim, eu consigo imaginar também, e aí um pouco da minha inquietude, esse tipo de reflexão filosófica servindo justamente para, se não a justificação, pelo menos um endosso de reflexões teóricas, filosóficas, como o juiz Hércules do Donald Dworkin e como a própria otimização e maximização também. Eu confesso eu achei o texto até mais aberto, mais ambíguo num bom sentido, mas essa fala da professora, eu não acho que é uma fala explicando o texto, né, mas falando sobre coisas das quais ela também fala no texto, eu não sei, eu acho isso um pouco problemático também, professor. E eu acho que o senhor tangenciou de alguma forma, de maneira muito mais, né, sofisticada do que eu conseguiria fazer, que é esses modelos racionalistas aqui para o âmbito individual já é complicado. Eu acho que se a gente for transpuser isso para assim, para duas pessoas, três pessoas, já fica muito mais complexo numa intensidade exponencialmente maior. E se colocar a sociedade como um todo, aí que o negócio sai, né? O trem sai das linhas mesmo. Então, assim, enfim, eu queria só propor essa reflexão também, porque
né? O conselho final, que é derivado a partir do texto pela própria professora, é uma coisa que eu acho um pouco problemática para o direito, né? Essa ideia individualista de tome as rédeas da sua própria vida, né? Então, enfim, fiquei um pouco com esse incômodo, essa inquietude também. Pode ir. É. Não, tudo bem. O ponto que eu acho mais importante é deixar claro, no meu caso, quando eu trabalhei com ela, que foi nota de rodapé, tudo isso, é deixar claro que quando ela está falando de comparativismo, ela não está afirmando uma teoria da maximização, da otimização. Entendeu? Então, nesse sentido, há um viés assim de puxar a teoria dela e vincular a um modelo como o de Dworkin, do Alex, porque tem maximização, é a melhor ou é a única correta, né? Isso é mais eu aderia do Dworkin. E a otimização é que você teria aquelas opções das melhores que são do mesmo nível. Mas isso não é paridade para ela, não. Você tem algumas melhores que são iguais entre si, porque estaria na tricotomia, né? Aí você pode escolher uma. O Alex opta por otimização, mas tem uma hora que ele dá uma caída. Até eu peguei isso porque o Vigílio disse que eu confundi. Não, o próprio Alex, na hora que ele dá uma caída, que ele diz quando é o princípio da proporcionalidade 1 e 2, necessidade e adequação, seria a maximização. Aí eu disse, aqui é uma dificuldade, né? O da ponderação é otimização, da necessidade e adequação é maximização. Então, aí cria-se também outra dificuldade da conexão com o comparativismo, né? Porque você vai juntar maximização e otimização com a teoria que está enfrentando esses modelos, está entendendo? O livro dela lá, que eu li, é enfrentando todas as teorias e criticando. Então, é por isso que eu acho interessante, dentro desse conjunto de situação, ela colocar que as coisas não têm esse padrão fechado. Agora, evidentemente, ela é filha da escolha racional e toda essa questão leva a que ela tenha pouca compreensão de um modelo complexo de institucionalidade no sentido mesmo sistêmico que eu adoto, né? Quer dizer, que você, quando está ali, você está decidindo muito mais por elementos constitucionais. Claro que pode haver juiz corrupto, eu estou falando dentro de um contexto jurídico determinado, uma posição pode ser fundada na lei, e ser muito contrária à opção do próprio juiz, né? Quer dizer, o juiz ali pode dar um voto contra todas as convicções dele, está entendendo? Porque ele está constrangido pelo plexo normativo, né? Então, por isso mesmo que esse modelo dela vai tendo uma delimitação imensa e há uma dificuldade de se transportar arbitrariamente, né? Isso aí você tem razão. Agora, era bom se o nosso colega lá, o irmão o Cristiano, tivesse, porque ele está estudando, ele poderia acrescentar alguns aspectos, né? Edivaldo, Por coincidência eu ia tocar nesse ponto, mas é porque me surgiu uma outra questão nas falas, tanto do William como a do Pedro, né? Que é algo que ficou no texto dela, é central, mas eu acho que a gente poderia, até certo ponto, problematizar, que o conceito, a definição dela de situação de escolha. Né? Ela vai lá ela menciona, né? Porque o problema ele se coloca numa situação de escolha, né? Como está na página 7, que é o significado prático, né, do que ela está propondo. Né? Aí ela diz o seguinte, ó, every choice situation is governed by some value. Né? Toda situação de escolha é governada, regida por um valor. Né? Call this the choice value, né? O valor de escolha. Aí a minha questão é a construção dessa situação de escolha, porque
você delinear o que seria a situação de escolha já envolve ali uma série de seleções, né? E seleções que elas já definem mais ou menos quais são as preferências que vão ser colocadas em jogo, né? Para a gente utilizar já o termo na pré-compreensão, está ali bem firme e forte. Então, faculdade de filosofia ou de direito, é uma situação de escolha, mas o modo como essa situação de escolha se apresenta já envolve uma série de seleções, né? Então, a minha questão era saber se trata-se de uma escolha racional ou irracional. O seu comentário foi colocar nesses termos, né? Porque a escolha é racional, mas a gente só pode racionalizar em termos de justificações se a gente precluir essa pergunta, né, sobre como a situação de escolha foi construída. Porque fica aqui, pelo menos nesse texto dela, não li todos os textos dela, né, mas é dada, é uma situação dada. E aí, se ela é dada e já coloca as situações, então é um tipo de racionalidade que entra dentro do que ficou ali irracionalizado, né, que é como a situação de escolha foi construída. E é bem diferente, por exemplo, do caso que chega para o magistrado, porque aquele caso já chega, né, para ele com uma construção das partes, né? Então, nós temos uma situação de escolha completamente de natureza diversa, talvez, né? É de natureza diversa, porque o âmbito de construção, a capacidade de construção que se tem do caso é muito mais delimitado, né? Ah, Eu acho que bom, mas foi como só. ela é muito relativa, então o cover value é muito aberto para ela, porque você vai definir, vamos escolher, eu quero ganhar mais dinheiro, vou ser advogado, vou ser professor. Aí é uma escolha bem fácil, né? Que você pode escolher assim, porque tem uma clareza aí que é muito mais dinheiro ser advogado, né, do que professor. Aí ela ficou nessas dúvidas e ela vai tomar um critério, se você põe o dinheiro, aquilo vai ser o covering value, o Isso. benefício monetário, a renda que você vai ter, o salário. Isso é, mas você pode dizer o que é mais para a minha satisfação da minha vida, e são situações, daí porque chega uma hora que fica um pá um pé de igualdade na paridade, né, que você vai tendo que ir construindo o seu valor de escolha ali mesmo, vai sendo construído, né? É claro que no institucional não é você que cria, está entendendo? Ali você já tem os constrangimentos todos normativos, de regras, e mesmo no plano não propriamente formal, mas no plano de costumes, de convenções, entendeu? Que vai colocando Uhum. aquilo já como critério. Agora, tem que ficar claro que todo modelo de balancing, de comparação, todos esses modelos, eles são anteriores a uma escolha entre o justo e injusto, entre o bem e o mal. Quando se falou de otimização, parece que se eu pondero sempre para otimizar alguma coisa mais justa à luz da Constituição. Mas o ponderar, você tem chimpanzés também, o ponderar pode ser também próprio de qualquer regime, mesmo ditatorial. Quer dizer, o regime ditatorial que tem qual é a pretensão dele? Manter-se no poder. E ele vai ter que ponderar, cria uma lei mais dura, quer dizer, você vai ponderar na produção normativa sobre criar uma lei mais restritiva, matando muita gente, muito opositor, ou mais flexível para não criar também tanta oposição, tanto grupos de protesto contra o sistema. Então, isso é para manter o poder, vai haver ponderação, está entendendo? Então, você pode fazer ponderação para escolhas até criminosas, entendeu? Quer dizer, o grupo criminoso ele pondera também entre A, B e C.
como é que a gente pode atuar para conseguir um maior benefício com o roubo, com o furto, com o modelo de colarinho branco. Ele vai ter que ver seguir esse caminho ou seguir aquele caminho. Então, essa ideia que ponderação necessariamente está ligado a valores de justiça constitucionais é comum. A universalidade da ponderação, que os teóricos ligados à Alex fala que é universal a ponderação no Estado constitucional, não. A ponderação no ser humano sempre existiu e sempre você tem, seu filho quer ir para a praia, tem que tirar o celular para eu levar você para a praia. Isso é meu filho agora em Aracaju. Isso são ponderações. Ele deixou o celular e foi para a praia. Então, esses elementos estão nas escolhas mais elementares. Tem estudos, por exemplo, da evolução que o Fábio faz, que há muita de estratégias de proporcionalidade elementares nos chimpanzés, entendeu? Então, essa superestimação da ponderação como uma coisa que vai levar à justiça é uma certa ideologia problemática, porque é claro que tem que haver dentro de um sistema, se a ordem constitucional tem que se realizar amplamente, satisfatoriamente, você tem que comparar, às vezes, um princípio com outro em casos concretos, mas isso não pode se tornar uma toada, por assim dizer, um mantra que vai impedindo qualquer forma que considere limitações da própria ponderação, limitações ou afastamento da ponderação, criando forma de hipótese de incidência e dizendo que se exclui aqui a ponderação. Quer dizer, essa situação pode ser negativa por isso, porque você vai fazendo comparatividade e ponderação, mistura uma coisa com a outra, está entendendo? E essa não foi a intencionalidade de Chang, e vai criando fórmulas ilusórias, né, na aplicação do direito. E aí pode haver abuso, é claro. O abuso pode ocorrer exatamente porque você pode sacar esse coringa, né, para trazer um princípio que, de repente, destrói toda uma estrutura normativa afirmando que ele é superior naquele caso, que ele prevalece naquele caso, né? Então, é isso que a gente tem que ter cuidado com toda essa teoria da comparatividade também aplicada ao direito, né? Só para aproveitar aí a fio da meada, porque me parece que até mesmo em termos de filosofia moral, é claro, esse conceito de valor dela está tá na nota 12, né? É muito abrangente, eu acho que até é difícil utilizar o termo valor, né, de forma tão abrangente, fica muito, fica tão aberto que é difícil você encontrar o que não seja o valor. Eu notei isso, eu ia falar disso. O conceito de valor dela é amplo demais. Norma, princípio, tudo é eficiência, é valor, norma é valor. Aí, aqui se eu entendo. Bem. Não, era só para ver se eu chegaria à mesma conclusão. Mesmo numa filosofia moral, aqui, de uma razão prática, daquelas razões que nós podemos dar para as nossas ações, ela preclui uma justificação universal, né? Não há esse requerimento, né? essa necessidade de a escolha para todos aqueles que se encontrassem na mesma posição terem que tomar a mesma escolha, né? Fica definindo preferências mesmo individuais. É individualista, né? É individual. Você quer eficiência, aí é que está, que talvez ela não queira chegar a isso. Mas se eu quero eficiência, como covering value, eu posso ter eficiência na opção em matar ou não matar, está entendendo? Praticar o latrocínio ou não, está entendendo? Quer dizer, a eficiência criminosa, o crime pode ser altamente eficiente ou não, os criminosos. Então, você vai ter escolhas de eficiência quando pratica. Isso ela não observa, quando ela relativiza o covering value, que vai ser aquele que está relevante para a situação. E situação
daquele que é o sujeito da escolha racional. Está entendendo? Então, aqui é um problema também, porque ela parece que está falando de algo moralmente justificável, mas é justificável para aquele indivíduo. Está entendendo? Então, se a eficiência é o valor, não interessa, é um valor instrumental. Ela diz, quando é intrínseco, ela fala na amizade e o dinheiro, que os caras disseram não se compara, mas ela disse, quando eles disseram que a amizade é intrínseca e o dinheiro é instrumental, o valor instrumental, prevalecia o intrínseco, já haveria comparatividade. Então, ela diz que está havendo. Mas quando eu coloco eficiência como valor, que é o covering value, eu vou ter também a possibilidade de discutir várias formas de eficiência. Eficiência não é só eficiência para realizar valores sociais e algo de justiça, pode ser eficiência para alcançar mais ganhos e concentrar, acumular mais riqueza. Está entendendo? Isso. A gente Então, poderia, ela não. inclusive, dizer que furtar, roubar pode ser até uma escolha justificável, né? Nesse sentido, dentro desse arcabouço, em relação a não fazê-lo, né? Isso dependendo do covering value que está, o governing value, né? Da situation of choice. Então, Com estaria certeza. justificado. Né? Ela não tem um pressuposto de moral da tradição da filosofia moral que coloca a eficiência, desde Kant, fora da moral. Não só porque Kant, mas toda a discussão, se você pega Habermas, a eficiência não está na moral, está no agir estratégico, agir instrumental. O imperativo hipotético é instrumental, não é o plano da moral. Está entendendo? Então, essa coisa ela não faz essa distinção, não vejo, porque ela coloca o que ela chama de valores instrumentais, entendeu? Uhum. Uhum. Perfeito. Agora eu queria só para o 151. Não, porque o Pedro falou aí, deixa eu ver aqui uma coisa que eu tenho uma hora lá que na edição em inglesa saiu melhor meus comentários, mas aqui tem 151 e 153, quando eu aqui, 153. Olha, Silva invoca o conceito de paridade de Chang, que se relaciona antes com a procura, além de epistemicistas, incomparatistas, indeterministas semânticos, no campo da ética da comparação na atribuição de valores, de uma quarta relação de comparabilidade, além do melhor que, pior que e alguém igualmente bom. Mas não se refere propriamente à relação entre instâncias institucionais. É isso que tem que ficar claro, né? Que ela não está tratando desse nível sequer intersubjetivo, né? Sequer. Porque ela não está, por exemplo, o William falou de uma separação. A separação não é uma escolha só de um, é uma escolha de dois. É claro que um pode dizer que não quer de jeito nenhum, e o outro tem que aceder porque não tem saída, mas isso pode ser uma decisão intersubjetiva, ou muda, vou mudar para continuar a relação, não vou mudar, quer dizer, aí você vai, mesmo nessa situação, você tem uma dimensão que vai além da minha subjetividade, né? E aí você tem os filhos envolvidos, então há um conjunto de elementos que você vai ter uma relação intersubjetiva para chegar ao campo decisório, né? Não há um sujeito da escolha racional puro assim, e na forma que ela coloca, fica pouco convincente quando você vai para planos mais complexos da realidade social. Mas eu acho que isso é toda a tendência de colocar entre parênteses os elementos de constrangimento para buscar o que faria alguém racional naquele contexto. Isso é tipo da escolha racional. Quem conseguiria a solução razoável naquele contexto, entendeu?
Mas eu sinto isso também, que é um relativismo radical dela. Nesse ponto, eu acho que é, porque ela vai afastando todos aqueles que têm uma pretensão moral. O Taylor, o Finney, todos esses, de certa maneira, o Raz, ela vai afastando todo mundo, né? Alguma questão mais aí? Alguém teria? Certo. O Lincoln está aí pensativo, quer falar, Lincoln? Professor, eu estava na leitura do texto e o texto naturalmente foge do que eu costumo pesquisar. Eu me aproximo muito mais da sociologia e eu ficava o tempo todo pensando como é que eu poderia usar isso aqui para alguém que é do direito, sabe? Então, eu pensei na institucionalização desse tipo de decisão e, e até pelo que já foi comentado aqui hoje, a ideia do direito é justamente restringir que o tomador de decisão tem essa liberdade toda, né? E ele tem um argumentativo muito grande para tudo que ele for fazer e interferir na realidade das pessoas e tudo mais. Então, eu só ia dizer, mais ou menos, se é que eu entendi bem o texto, que, do ponto de vista de um jurista, que o direito ele está justamente para coibir uma valoração que seja do indivíduo que decide, sendo que é para ser uma coisa que envolve todos os participantes, né? Imaginando aqui um processo. Então, me lembrando das regras do processo civil, de suspeição, né? É um exemplo de como esse tipo de situação tende a ser evitada institucionalmente pelo direito, né? Mais ou menos isso que eu estava pensando quando eu estava lendo o texto e nas discussões de agora, se eu entendi direito o texto, né? Então, o direito ele serviria mais para diminuir esse grau de liberdade de quem vai utilizar valor para tomar alguma decisão ou não. Então, isso é um ponto de vista de um sociólogo do direito que tenta institucionalizar e ver como é que funciona esse debate mais da filosofia para o nosso lado aqui, né? Mas era isso, professor, que eu queria falar, se eu puder comentar nesses últimos minutos, né? Essa última parte, se bem que é mais um apanhado do que a gente falou do que alguma coisa nova, né? A comparatividade é claro que existe, né? No incomensurável você compara, isso eu concordo. Agora, se você coloca da forma que ela põe, com sujeitos que vão definir de acordo com o cover value que ele escolheu, que ele, de certa maneira, participou dessa motivação, há dificuldades aí. E há dificuldade porque os constrangimentos institucionais são exatamente para evitar opções que beneficiam, que criam outro cover value, por assim dizer,